Glória a Deus, saúdo todo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, nesse dia, que está em Marcos 4:35, que diz que naquele dia, sendo já tarde, disseram-se: passamos para o outro lado. Louvado seja Deus. Jesus, ele estava ali. Essa palavra nos alegra porque confronta o nosso coração diante, louvado seja Deus, da promessa que o Senhor nos fez. Ele não esquece a promessa que Ele fez a mim, a promessa que Ele fez em você, louvado seja Deus. Quando o Senhor Ele mantém um relacionamento conosco, quando o Senhor mantém uma promessa conosco, Ele vai fazer cumprir. É só você deixar Jesus no seu barco, é só você deixar Jesus, louvado seja Deus, passar, louvado seja contigo no meio dessa tempestade. Jesus, ele manda os discípulos entrar nesse barco e ir, louvado seja Deus, para o mar. E a Bíblia diz que quando Jesus, a tempestade começa, os discípulos começam a louvar seja Deus, os discípulos passam pelo outro lado. Irmão, a verdade é que nem toda a tempestade na nossa vida que acontece, todo o mar vavício, todas as ondas açoitando o nosso barco, louvado seja Deus, é Satanás. Nem sempre, louvado seja Deus, aquilo que está no chão acontecendo, louvado seja Deus, é o inimigo para poder te parar, não. Às vezes nessa tempestade que está acontecendo, é Jesus mandando você confiar, Jesus mandando você, louvado seja Deus, esperar nele, louvado seja Deus. Nessa história, louvado seja Deus, tremenda, louvado seja Deus, onde Jesus chama o discípulo e deu uma ordem, dizendo para que eles passassem para o outro lado. Amado, nós podemos ver aqui que a tempestade pega eles, louvado seja Deus, da margem do mar. E Jesus disse apenas para ele, louvado seja Deus, louvado seja não, para que eles, louvado seja Deus, eles, e Jesus está no barco e quando a tempestade começa. O problema de tudo na nossa vida é nós saber que quando nós estivermos no alto mar, quando a gente vier tempestade sobre a nossa vida, Jesus, ele está no nosso barco, Jesus está no nosso lado, louvado seja Deus. Só basta mesmo nós obedecer. A Bíblia diz que os discípulos eles obedeceram ao Senhor. Em meio à dificuldade, em meio à tempestade, nós temos que saber que nós devemos confiar ao Senhor. Que quando o Senhor dá a ordem para eles atravessar para o outro lado, Jesus, louvado seja Deus, não temeu ali, louvado seja Deus, quando Jesus estava, a Bíblia diz que, ali Mateus também diz, louvado seja Deus, que tinha uma almofada e Jesus dormia sobre a popa do barco. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está no seu barco. Quando Jesus, louvado seja Deus, ele fala para o discípulo que era para eles e eles dão essa ordem, obedece. Mas quando eles estão ali naquele barco açoitando, Jesus dormindo, louvado seja Deus, não significa que Jesus não estava ligando para ele. Não significa que Jesus não estava dando atenção para a situação do mar brabisco, que a onda estava açoitando aquele barco, que eles podiam morrer. Não. É que Jesus estava querendo passar para ele, louvado seja Deus, mofada, travesseiro. Mofada significa lugar de descanso, significa lugar de repousar a sua cabeça. Então, louvado seja Deus, o Senhor queria passar para aquele discípulo naquele barco, que era para eles confiar, louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nesse dia, ainda que a tempestade hoje faz você lembrar algumas coisas, ainda que a situação diversa sobre a sua vida, eu quero te dizer, descansa ao Senhor. A tempestade, louvado seja o nome do Senhor, a adversidade tem vindo, louvado seja muito sobre nossas vidas, irmão. Nós esquecemos que Jesus está conosco,
Então esquecemos que Jesus está na nossa vida, esquecemos que Jesus está na nossa frente. Muitas das vezes, louvado seja Deus, Satanás coloca pensamento, amados. Louvado seja Deus, a nossa mente, nos nossos pensamentos. Ao contrário, louvado seja Deus, que nós esquecemos da promessa que Deus fez. Esquecemos que Jesus está no nosso barco. Mas, amado, louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja Deus, no dia de hoje, Ele quer lembrar para você, Ele quer lembrar você que Ele escolheu você, louvado seja Deus, para ir, para obedecer Ele, porque no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade, louvado seja Deus, Satanás não vai, louvado seja Deus, impedir daquela promessa que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele vai operar o impossível na sua vida. Deus vai operar no meio dessa tempestade, louvado seja Deus. No meio dessa tempestade você vai encontrar, louvado seja Deus, comunhão com o Senhor. No meio dessa tempestade Deus vai tirar o seu medo. No meio dessa tempestade, louvado seja Deus, Jesus, Ele está no nosso barco. Jesus, Ele está conosco, louvado seja Deus. Ainda que a água, louvado seja Deus, vai querer, você olha, pensa que o seu barco vai afogar, mas você, louvado seja, não vai morrer. Deus mandou, louvado seja, eles ir passar para outro lado, porque o Senhor tinha certeza que Ele ia passar do outro lado, mas ia cantar o hino da vitória. Eles iam passar o hino, ia passar do outro lado, louvado seja Deus. Eles iam, louvado seja Deus, encontrar Jesus, e Jesus, louvado seja Deus, só levantou as mãos e disse: acalma, vento. Louvado seja, o vento cessou. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você nessa manhã, nessa tarde, a hora que você está ouvindo, que o Senhor, minha amada, Ele está no barco contigo, ainda que esteja tudo, louvado seja Deus, as lutas, as provas, louvado seja Deus, está, louvado seja Deus, açoitando o teu barco, a tempestade, mas eu quero dizer que você vai cantar o hino da vitória. Creia, louvado seja Deus, porque Deus já determinou, louvado seja Deus, a sua bênção. Deus já está esperando, Deus já determinou a sua bênção. Esperando do outro lado, louvado seja Deus, desse mar, depois dessa tempestade tem milagre, depois dessa tempestade tem vitória chegando para a sua vida. Então permaneça, louvado seja Deus, fiel ao Senhor, louvado seja Deus, ainda louvado seja Deus, até 0 hora de dezembro, Deus, Ele vai realizar o milagre para a tua vida. Vai remando, Jesus colocou esse remo nas tuas mãos, vai remando até chegar do outro lado, não para, não desiste no meio dessa caminhada. Louvado seja Deus, que Ele é contigo para realizar. Jesus é fiel na sua vida, meu amado. Então toma posse dessa palavra para o teu coração. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, que você reflita nessa palavra nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus, graça e paz.